Olá, eu sou o Luiz Paulo, eu sou aluno de iniciação científica, orientado pelo professor Dr. Garbas Anacleto dos Santos Júnior, do Departamento de Química da UFV, e também pela colaboradora, a doutora Renata Pereira Lopes Moreira, também do Departamento de Química da UFV. Esse trabalho está sendo apresentado no Simpósio de Integração Acadêmica, o CIA de 2025, que tem por objetivo as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU. E o novo tema do nosso trabalho é eletrossíntese de boro-hidreto de sódio a partir do metaborato de sódio, certo? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o que são essas ODS, a nossa, você tem várias ODS nesse sentido, só que nesse trabalho nós nos encaixamos na ODS 7, que é energia limpa e acessível. A energia limpa e acessível, nesse caso, nós temos três pilares aqui que eu achei interessante nós linkarmos, que é garantir que todas as pessoas tenham acesso a serviços de energia. E também o aumento das energias renováveis. Nós vemos, e eu vou trazer um gráfico aqui mais à frente, que o aumento da demanda energética e também a demanda também pelo consumo energético tem crescido cada vez mais. Então, ainda mais por combustíveis não renováveis, são os combustíveis fósseis. Nesse sentido, aumentar a participação de fontes renováveis como solar, eólica, hídrica e geotérmica nessa matriz energética é muito importante. E outro tipo de situação é melhora na eficiência energética, que basicamente seria o processo de tanto de obtenção quanto de distribuição. Ainda existe um problema nesse processo de eficiência energética devido a perdas de, de energia por calor ou perdas dos próprios processos que acontecem, os processos químicos ou físicos. No entanto, nós, como cientistas, estamos trabalhando nessa parte de energia limpa e acessível. Cientistas, nesse caso, acredito que apenas os eletroquímicos. E como introdução, a parte introdutória do nosso trabalho, eu queria mostrar esse gráfico aqui que já mensura para nós o consumo de combustíveis fósseis de forma global nos últimos tempos, tá? Então a gente percebe aqui que em torno de 1900, do ano de 1900 até os tempos atuais, em torno aqui de 2023, nós temos um aumento praticamente exponencial de combustíveis que são fósseis. Nesse caso a gente tem combustível de óleo, gás, nós temos também o carvão. Então, perceba que isso acaba sendo mais notável no nosso dia, porque pensa só, a sua tataravó possivelmente não tinha televisão, não tinha geladeira, mas a sua avó tinha. E aí, por exemplo, a nossa mãe tem geladeira, televisão, os nossos pais têm computador, têm smartphone. Então, perceba que a demanda por energia está crescendo cada vez mais. E buscar alternativas sustentáveis para que essa demanda seja atendida é, assim, para ontem. E, basicamente, no nosso trabalho, se desponta com um composto muito interessante, que é o boro-hidreto de sódio. Ele é uma opção promissora no armazenamento de energia dentro das classes dos hidretos. Eu vou explicar isso melhor depois, para a gente entender. Mas, basicamente, ele tem excelentes propriedades, como alta estabilidade, por ele não ser inflamável, ele tem um alto teor de hidrogênio. Bom, para nós químicos, a gente sabe que o gás hidrogênio, além de ser difícil de manuseio, ele é muito inflamável. Então, o fato do boro-hidreto de sódio delegar uma estabilidade, esse composto, ele ter uma certa estabilidade, já é muito interessante. Então, eu vou trazer alguns aspectos aqui, por exemplo, sobre o boro-hidreto de sódio para que nós possamos entender melhor. Ele é amplamente utilizado em processos industriais e químicos também. O boro-hidreto de sódio ele é um ótimo agente redutor.
ele é utilizado em inúmeras reações orgânicas e também em inúmeras reações de redução de alguns complexos metálicos na inorgânica, e ele é um material considerado promissor para o armazenamento de hidrogênio. Como eu disse, ele tem uma alta capacidade teórica de armazenamento de hidrogênio e ele é estável e não inflamável, como eu tinha dito no slide anterior. E essa liberação de hidrogênio ocorre à temperatura ambiente e pode ser controlada pela quantidade de catalisador. Então, nós percebemos aqui, esse que é o composto químico, que que denota, né, o boro-hidreto de sódio. E aí nós temos, para começarmos, a equação química, que é muito interessante. Nós temos o boro-hidreto de sódio reagindo com água, formando 4 mols de gás hidrogênio. Olha, perceba que isso é muito interessante, porque a gente tem 1 mol desse composto químico gerando 4 mols de gás hidrogênio. Isso aqui é muito interessante, porque além dele acabar armazenando muito hidrogênio, a gente tem uma reação de 1 para 4. Então, a gente tem, basicamente, por molécula aqui, um alto teor de gás hidrogênio que pode ser utilizado muito, muito provavelmente para o uso de combustíveis verdes, que é, nesse caso, o hidrogênio. Só que a gente tem um problema. Problema não, a gente tem um desafio, que é o borato, que é esse subproduto aqui. Atualmente ele é usado na recuperação e ele tem sido amplamente estudado pela comunidade científica. Nesse sentido, existem alguns processos industriais, por exemplo, o processo Brown, ele pega o trimetilborato com hidreto de sódio, ele requer, nesse sentido, altas temperaturas, nesse caso aqui, de 250 graus. É um processo caro para uma produção de um combustível. E assim, não tem como colocar isso dentro de um carro, ou dentro de um celular, ou dentro de um sistema de energia comercial. Mesma coisa também no processo Bayer, que já utiliza o bórax, que é uma molécula intermediária mais reativa. Só que, perceba, ele usa o sódio e o hidrogênio gasoso. Sódio metálico é extremamente perigoso por causa das suas reações muito exotérmicas, e também o hidrogênio, como eu já disse, ele é altamente inflamável. E esse é um processo, além de ser intensivo em energia, ele opera com uma temperatura superior a 400 graus. E eu não posso dizer que isso apresenta muito risco, inclusive risco de explosão. Nós temos alguns outros métodos também, que é o método termoquímico, que aí agora nós estamos falando não só do processo industrial, que era só a produção, mas a conversão de borato para boro-hidreto de sódio, que é, nesse modo termoquímico, nós temos a reação de borato com hidreto de magnésio ou siliceto de magnésio, que aí ele requer, nesse sentido, temperaturas altíssimas, em torno de 750 graus, pressões também muito altas. Ele, além de ser termodinamicamente favorável, atingindo bons rendimentos, novamente, isso não é comercialmente favorável. E a gente também tem um processo mecanoquímico, que é a reação de borato de sódio, metaborato de sódio com hidreto de magnésio, que utiliza, nesse caso, o moinho de bolas. Mas perceba que, além do bom rendimento que ele tem, nós temos um pequeno problema, que é em torno de 12 horas de moagem. Então, perceba que os processos que eu disse aqui, os mecanoquímicos, os termoquímicos e os processos industriais, além de terem condições muito específicas, eles acabam não sendo tão úteis no processo de síntese e de conversão desse subproduto para o boro-hidreto de sódio. E nós temos como uma forma alternativa o método eletroquímico. Ele vai envolver a redução do borato de sódio no caminho reverso. Então, perceba que antes eu coloquei lá a equação que era o boro-hidreto de sódio, mas a água formando isso aqui. Agora nós temos o metaborato de sódio com os 4 íons H+, formando boro-hidreto de sódio. Beleza? E aí, nesse sentido, ela acaba sendo uma rota eletroquímica mais provável, né, para alcançar a produção a um custo reduzido.
Perceba que a gente está pensando aqui não só em termos de conseguir realizar, porque existem técnicas que já fazem isso, mas de ter isso a um custo reduzido e ter isso de forma escalonada. Tá? E o nosso trabalho ele tem como objetivo converter, utilizando o borato em boridreto, utilizando o níquel como catalisador e investigar esse processo da eletrossíntese direta, certo? Explorando as condições ideais e a eficiência desse processo eletroquímico. Como eu disse, a gente está utilizando níquel como catalisador e a gente vai estar comparando dois materiais de níquel. Nós temos o níquel em bulk. O níquel em bulk é como se fosse uma placa metálica, tá certo? E a gente tem o níquel em forma de espuma. A vantagem do níquel nesse sentido é que ele é inerte para a faixa de potencial utilizada. A espuma de níquel é mais interessante ainda porque ele tem maior área superficial e o níquel como um todo é um material de fácil obtenção e também de baixo custo. Só que aí eu vou tentar listar também agora os nossos desafios enquanto cientistas na busca por isso. Então, perceba que, como eu disse, o boro-hidreto de sódio ele está em meio aquoso. E aí, esse aqui é um diagrama de Purbeau, que basicamente mostra a estabilidade da água em diferentes potenciais elétricos e também em diferentes valores de pH. Então, perceba, e aí eu vou mostrar isso mais à frente, que o borato, para ele ser convertido, ele precisa estar em potenciais mais negativos. Então, significa que a gente vai estar numa faixa em torno de 0 até -1, certo? E perceba que aqui, esse vão aqui, é onde nós temos água, certo? Então, nós temos água. Passou para cá, a gente começa a produzir hidrogênio gasoso. Se você vai para potenciais positivos, você começa a produzir oxigênio gasoso, tá? E aí, o boro-hidreto também tem, como ele é causado por hidrólise, perceba que, novamente, como eu vou mostrar, com os íons H+, a gente precisa estabilizá-lo em soluções alcalinas, certo? E por isso nós utilizamos em pHs que são altos, aqui, em torno de 12 até 14. E aí, mas perceba que ainda a gente tem um processo aqui nesse ponto aqui, onde a gente tem a interconversão, por exemplo, de hidrogênio da água sendo hidrolisada para formar hidrogênio. Então, é um processo que infelizmente causa irreversibilidade e isso nos faz procurar materiais que competem com essas reações. Então, por exemplo, se eu tenho nesse caso o níquel, se eu tenho um material que ele tem um processo de competir, o processo redox dele, um processo de acúmulo de cargas está naquele potencial, eu acabo retardando o processo de eletrólise do meu solvente, tá? E aí, como eu disse, ele é estabilizado em soluções alcalinas altamente concentradas. Nesse caso, a gente colocou lá em pH, nosso trabalho em pH em torno de 12. E aí, a nossa técnica de caracterização nesse sentido foi com a voltametria cíclica em uma célula H com membrana aniônica seletiva. O compartimento catódico tendo o eletrodo de referência, que é o prata-cloreto de prata, e o eletrodo de trabalho, que é o níquel em bulk ou o níquel em espuma, tá? E no nosso compartimento anódico nós temos o contraeletrodo de platina, que é para fechar o circuito. E aí, para a gente caracterizar, a gente utilizou o UV-Vis, que tem uma faixa de análise de 380 a 800 nanômetros, e nós inicialmente buscamos uma detecção qualitativa do nosso analito de interesse. E aí eu vou explicar para vocês como essas duas técnicas nos mostravam, ou pretendiam nos mostrar essa conversão de borato para boro-hidreto, ok? Então, começando pela voltametria cíclica, nós temos a espuma de níquel aqui, representada pela curva em preto aqui, em preto ou em cinza, e nós temos o bulk, que é representado por essa curva aqui em vermelho.
Como eletrólito, nós utilizamos borato de sódio com em torno de 0,1 molar de hidróxido de sódio. Aqui nós utilizamos 0,5 molar de borato de sódio, em uma faixa de potencial de -1 a 0 volt. Okay? Então, nós utilizamos aqui de -1 a 0 volt, e nós fizemos 500 ciclos para cada material a uma velocidade de 20 milivolts por segundo. Então, vamos perceber aqui que esse material ele comporta para nós um perfil capacitivo, indicando o acúmulo de cargas e a formação de dupla camada elétrica, já que esse processo aqui não é um processo faradaico, é mais sim um processo de acúmulo de cargas, certo? E perceba que a gente está tendo esse rabinho aqui, basicamente isso aqui pode ser atrelado como degradação do eletrólito, nesse caso a água, formando, como a gente tinha visto lá no diagrama de Purbeau, formando hidrogênio. E aqui, o potencial padrão para a reação de eletrorredução aqui do metaborato em meio alcalino é muito negativo, em torno de -1,24 volts em hidrogênio, considerando o eletrodo padrão normal de hidrogênio, tá? Então, nós fizemos em torno de 500 ciclos, só que com e sem o metaborato. O perfil capacitivo se tornou o mesmo. Então, nós percebemos que com a presença ou sem a presença do metaborato, não existia de forma alguma a presença da sua redução, nem em potenciais mais negativos, que aí já começa já o processo de degradação do eletrólito, não existia nenhum processo faradaico ou nenhum processo que mostrasse que as suas reações de oxirredução. Então, nós fizemos todo esse processo de 500 ciclos para dar tempo para o material ele ter sido reoxidado novamente, ter sido reduzido para a formação. E aí nós pegamos 1 ml ao fim desses 500 ciclos e colocamos em um sal de um heteropoliácido que é um heteropoliácido muito conhecido, que ele, de forma qualitativa, ele faz a detecção do boridreto. Ou seja, de maneira muito simples, se eu tenho, de fato, boridreto na minha solução, que estava lá no compartimento lá da minha célula, e coloco nesse sal, nessa solução que tem esse sal, ele vai formar uma espécie de azul de heteropole. Então, ele acaba formando um azulado ali, a solução fica toda azul. Isso nos permite verificar no UV-Vis se a sua faixa está sendo igual aos outros, né? Então, nesse sentido aqui, nós pegávamos uma alíquota da solução do material que após os 500 ciclos, e depois nós fazíamos a medida no UV-Vis com uma solução já conhecida do sal do heteropoliácido, certo? Então, nesse sentido aqui, não foi identificado, após os 500 ciclos, nenhum traço de espécie de azul de heteropólio. Então, perceba que isso aqui é o nosso padrão. Então, aqui nós fizemos uma curva padrão só para identificar de forma qualitativa como seria esse complexo. No entanto, com a presença de borato, nós não identificamos absolutamente nada. E, assim, ciência é ciência tanto no dar certo quanto no dar errado. E nós temos algumas possibilidades que nós temos algumas discussões que mostram a possibilidade de que isso não tivesse ocorrido. Uma delas é a repulsão eletrostática do ânion do metaborato. Perceba que o íon metaborato, como ele é negativo, ele acaba sendo repelido pela superfície do cátodo. Lembrando que o cátodo, quando a gente está fazendo o processo eletroquímico, ele é carregado negativamente. Então, a gente está falando de cargas iguais
que estão se aproximando, mas não conseguem por conta da sua repulsão. E aí, nesse caso, é dificultada a aproximação de transporte também do ânion até a superfície do eletrodo para que ocorra, nesse fato, a redução. E isso acaba comprometendo ainda mais a eficiência da eletrorredução nesse sentido. E a gente também tem um problema que é a complexidade da transferência de 8 elétrons. Então, é muito mais difícil realizar, por exemplo, a transferência de 8 elétrons do que simplesmente realizar a transferência de 2. Lembra que eu mostrei, nesse sentido aqui, o trabalho aqui para a formação. Não, é um pouquinho aqui mais à frente. Só um momento. Isso. Para a formação do boro-hidreto de sódio, nós precisamos ter em torno de 8 elétrons para realizar esse processo, do que o processo de formação de hidrogênio, como nós vimos lá no diagrama de Kurbol. Então, perceba aqui que nós precisamos de apenas 2 elétrons. Então, além dessa dificuldade, nós temos um processo, nós temos uma dificuldade de, de competitividade nesse sentido. Então, o ânion do metaborato, além dele ter uma repulsão eletrostática, existe uma competitividade com a formação de hidrogênio nesse aspecto. Então, as reações de hidrogênio, elas são mais vantajosas nesse aspecto do que a transferência de 8 elétrons. Então, nesse caso, nós testamos com níquel. No nosso trabalho de C como um todo, nós testamos com mais materiais, certo? E não conseguimos obter nenhum tipo de resposta positiva. Mas, como eu disse, ciência é ciência. Dar um resultado negativo, ainda assim é um resultado, certo? Então, nós temos algumas perspectivas para esse trabalho. Então, a IC já findou, mas nós podemos dizer assim, ó, vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Aí, perspectivas para esse trabalho era utilizar e-mails não aquosos para evitar esse processo de competição da produção de hidrogênio, que também acaba degradando o eletrônio. Um outro processo também pode ser utilizado é a perspectiva de você utilizar um potencial pulsado, que no caso é uma técnica para atrair, nesse caso o ânion, para a superfície negativa carregada lá no cátodo. Então, será que se a gente colocar um potencial pulsado, impulso, será que a gente não conseguiria jogar esse ânion na superfície do nosso cátodo ali? E também um outro processo também é a síntese de intermediários um pouco mais reativos, nesse caso do bórax, certo? Já que ele é mais fácil de ser convertido termicamente ou mecanicamente, como nós vimos lá no início, ele tem uma reatividade superior para o processo de reciclagem. E também consome menos energia termodinamicamente do que o uso do metaborato, tá? Então, esse aqui foi o nosso trabalho que estou apresentando aqui no CIA, e eu quero agradecer muito ao UFV, pela oportunidade, quero agradecer à Rede Mineira de Hidrogênio, que nos possibilitou essa bolsa, quero agradecer também ao Simpósio de Integração Acadêmica, e também quero agradecer à FUNARB. Muito obrigado, e é isso.